de Jesus, amém? Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso de número 12. Deuteronômio 8, a partir do 12. Vamos ler a partir do 11, projeta para mim a partir do 11. Irmão, eu queria que, antes de nós lermos aqui, eu queria que você entendesse o texto. Esse texto aqui, quando nós lemos Deuteronômio, quando você for ler na sua casa, eu quero que você entenda que Deuteronômio é um discurso de Moisés. É quando, na verdade, Moisés se levanta e ele vai trazer um resumo de toda a lei de Deus, um resumo da vontade de Deus, para que esse povo adentrasse a terra prometida. E Deus vai trazer muitos direcionamentos, Deus vai trazer muita direção para o povo. Por quê? Porque que é importante Moisés trazer direcionamento? Porque quando nos falta o conhecimento, meu irmão, nós corremos o risco de perder muitas coisas. A Bíblia vai dizer que o meu povo erra por falta de conhecimento da palavra de Deus e do poder de Deus. Quando nos falta o conhecimento da palavra de Deus, nós podemos tropeçar em muitas coisas. Então Moisés aqui está trazendo um discurso, e esse discurso que ele traz é para direcionar o povo. E olha o que ele diz, projeta para a gente o texto, diz assim: tenham cuidado, diga assim comigo, tenham cuidado. O texto continua dizendo: para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam os mandamentos, estatutos e decretos que hoje eu lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, tenha cuidado, não se tornem orgulhosos, e não se esqueça do Senhor, o seu Deus, que os libertou da escravidão da terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra seca, e ele lhes deu água da rocha, sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e para prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda essa riqueza com minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor, seu Deus. É Ele quem lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, que hoje se vê. Meus irmãos, eu queria ler com vocês esses dois versículos. Eu queria ler com vocês esses dois últimos versículos, que é um versículo que nós temos que guardar no coração. Vamos ler o versículo de número 17 e depois nós vamos ler o 18 seguido. Vamos junto lá. 1, 2, 3. Fez tudo isso. O 18. Glória a Deus. Quando nós falamos sobre gratidão, e esse texto aqui, meus irmãos, pensa num texto precioso, porque o povo ainda estava no deserto, o povo ainda não havia conquistado a terra, mas Deus já estava dando a eles o direcionamento de como eles deveriam se portar quando eles estivessem na terra prometida, a terra que manasse leite e mel. Talvez você está aqui, eu quero te relembrar. Esse povo estava escravo no Egito, e Deus os tirou de forma tão poderosa. Deus os conduziu pelo deserto, e o propósito de Deus era guiar esse povo até a terra prometida. Mas aqui, meus irmãos, o verso 11, olha que palavra poderosa. Eles nem haviam chegado ainda, mas Deus, na sua sabedoria, Ele está dizendo assim, ó: gente, tomam cuidado. Gente, tenham cuidado.
E cuidado para quê? Ele diz, toma cuidado para que em meio à fartura, tome cuidado para que em meio aos tempos bons que vocês vão viver. Olha o que Deus está declarando. É como se Deus estivesse olhando para nós aqui hoje, dizendo, olha, existe um tempo precioso que está vindo sobre a tua vida. É como se Deus estivesse olhando para nós e dizendo, olha, está vindo um tempo de prosperidade, está vindo um tempo de fartura, está vindo um tempo onde vai transbordar na sua vida, onde vai transbordar na sua casa. Mas Deus, em meio à promessa, o próprio Deus, Ele dá um direcionamento. Meu irmão, olha que coisa mais impressionante. Deus não fala para esse povo lembrar dele no tempo da dor, mas esse povo fala, Deus fala para esse povo, para eles lembrar do Senhor e não se esquecer no meio da fartura. Meu irmão, sabe o lugar mais perigoso em que nós podemos estar? É quando está tudo bem nas nossas vidas. Sabe o lugar mais perigoso onde nós podemos nos encontrar? Não porque é perigoso estar lá, mas ele se torna perigoso se nós permitirmos algo entrar no nosso coração. Não que eu quero gerar em vocês, não que a palavra de Deus está dizendo que ser próspero é ruim, de forma nenhuma. Não que a palavra de Deus está dizendo que, porque foi o próprio Deus que planejou tudo isso aqui para eles. Mas Deus faz uma advertência. Deus, Ele dá um direcionamento. E Deus vai dizer assim, gente, eu só quero deixar uma ressalva. No tempo que vocês estiverem no meio da fartura, em que não estiver lhes faltando nada, no tempo que vocês tiverem conquistado a terra, e Ele vai dizer, olha, quando vocês ficarem satisfeitos e prósperos, quando vocês tiverem construído belas casas onde morar, quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado, junto com todos os seus bens, Deus vai dizer, tenham cuidado. Diga assim comigo, tenham cuidado. Agora, cuidado para quê? Por que Deus pede para nós tomarmos cuidado em meio à fartura? Por que Deus pede para a gente tomar cuidado nesse tempo, que é um tempo que nós trabalhamos tanto para isso? Porque o nosso coração, ele em algum momento, ele pode se esquecer daquilo que Deus fez. Meus irmãos, quando nós falamos de gratidão, gratidão tem muito a ver com memória. Gratidão tem muito a ver com lembrança. Vai dizer alguém, não me lembro quem, mas vai dizer que a gratidão, ela é a memória do coração. A gratidão é esta memória. A gratidão, meu irmão, é você lembrar aquilo que Deus fez. A gratidão é você lembrar de onde você saiu. Gratidão é nunca sair do teu coração aquele que abriu as portas para você, aquele que te abençoou. E Deus está dizendo, qual é o lugar mais perigoso? Qual é o lugar mais perigoso das nossas vidas? Quando tudo está bem. Porque quando tudo está bem, em algum momento, pela segurança do dinheiro, pela segurança dos nossos bens, por aquilo que ele pode gerar, o nosso coração, ele pode se esquecer de Deus. Pastor, e se nosso coração se esquecer de Deus? Acabou tudo. Porque Deus, Ele é a fonte de todas as coisas. Por que é perigoso esse tempo nas nossas vidas? E isso, meus irmãos, Ele vai dizer aqui no texto, Ele vai dizer, olha, tomem cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueça do Senhor, o seu Deus, que os libertou da terra do Egito. Não se esqueça disso. Porque quando nós prosperamos, quando nós crescemos, o nosso coração, ele começa a gerar, de certa forma, um orgulho. O nosso coração, de certa forma, ele começa a ser tomado por uma soberba. Olha como que as coisas têm conquistado. Eu quero dizer algo para vocês, meus irmãos. Quando você for orar a Deus, diga assim, Deus, eu quero que o Senhor faça algo na minha vida, para que quando alguém pedir alguma explicação, a única explicação que eu consiga dar foi Deus. Escute o que eu estou dizendo para você. Quando você for orar e dizer, Deus me abençoe, Deus me prospere,
Deus abra as portas. Ore e diga assim: Deus, que o Senhor me abençoe de tal forma que quando alguém me perguntar como você conseguiu, como você alcançou, eu não vou ter explicação. Eu vou dizer: foi Deus que fez isso na minha vida. Por quê, pastor? Porque nós vivemos no mundo da alta performance. Nós vivemos hoje no mundo em que todo momento tem um coach. Nós vivemos no mundo hoje que a todo momento tem alguém nos ensinando a prosperar, a você atingir o máximo da sua capacidade, a você atingir o máximo do seu potencial. E isso é perigoso, porque vai criando em nós um orgulho. Isso é perigoso, porque vai criando em nós, não é, olha, eu trabalhei muito. Não, olha, eu fiz tantas faculdades, eu fiz pós, eu fiz mestrado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E nós, quando nós começamos a falar, eu fiz, eu trabalho, nós vamos esquecendo Deus e nós vamos nos exaltando. E quais os sinais que a ingratidão traz? Pastor, como que eu vou diagnosticar os sinais da ingratidão? Irmão, por que é importante e necessária esta palavra? Porque a gratidão é o que sustenta aquilo que você tem conquistado. Olha aqui para mim, eu queria que você gravasse algo. Meu irmão, conquistar não é fácil, é difícil nós conquistarmos. Mas o mais difícil é você se manter na conquista. Escuta o que eu vou dizer. Conquistar não é fácil. Exige um preço. Existe muita capacidade. Existe o favor de Deus. Mas apesar de conquistar não ser fácil, muitos de nós temos conquistado. E eu quero dizer, o mais difícil não é a gente conquistar. O mais difícil é nós nos sustentarmos. O mais difícil é você se manter no lugar aonde Deus te colocou. Por que que eu digo isso? Porque quando Deus está trazendo essa palavra para o povo que ainda estava no deserto, Deus diz assim, ó: vocês vão adentrar a terra, vocês vão conquistar a terra, vocês vão prosperar, vocês vão se tornar grandes nessa terra, vocês vão desfrutar, os seus rebanhos vão multiplicar. E Deus diz assim: mas tenha cuidado, porque se o orgulho e a gratidão entrar, vocês vão perder a posição em que vocês estão. Projeta para mim o verso de número 19, que diz assim: uma coisa porém, Deus dizendo, uma coisa porém, eu lhes garanto, se vocês se, ajuda eu a pregar aí, se vocês se, de quem? Se vocês esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, adorando-os e curvando-se diante deles, certamente serão destruídos, assim como o Senhor destruiu outras nações em seu caminho. Vocês também serão destruídos caso recusarem a obedecer o Senhor, o seu Deus. Olha o que Deus está dizendo: é a gratidão que te mantém no lugar aonde Ele te colocou. É a gratidão que te mantém no lugar aonde Ele te colocou. Porque, meu irmão, eu não sou muito velho não, eu tenho 39 anos. Mas o que eu mais observo na minha vida são pessoas vivendo a montanha russa. Pessoas que eles conquistam, eles rompem, eles conseguem, mas de repente eles caem numa ladeira. Muitos perdem tudo. Muitos, meu irmão, faz um voo por um tempo, alguns anos, algumas décadas. O que é mais comum você ouvir é: o fulano quebrou. Já ouviu essa história? Olha, o fulano era fazendeiro, o fulano tinha isso, olha a família dele, o fulano. Meu irmão, o que você mais vê são pessoas que conseguiram chegar a algum lugar, mas perderam aquilo, a posição ao qual eles chegaram. Por quê? Porque em algum momento a gente se esquece. E a gratidão, ela tem o poder de nos manter na conquista. Deus quer fazer com que você conquiste. Deus quer te prosperar. Mas Deus não quer que você vá e você volte. Deus quer te manter neste lugar para que você cresça mais ainda. A coisa mais comum é nós vermos pessoas lidando com perdas. A coisa mais comum é pessoas vivendo um tempo bom, mas de repente elas decaem. Por quê? Porque em algum momento nós nos esquecemos de Deus. O primeiro sinal de que nós
estamos caminhando o caminho da ingratidão. É esse esquecimento. É nos esquecer daquilo que Deus fez. Irmão, por que é importante datas como essa? Por que é importante você ouvir a palavra? Por que é importante momentos como esse? Para trazer a memória. Quando você vai ler a Bíblia, você vai ver várias vezes Deus pedindo para o seu povo construir um memorial. O que é um memorial? É uma lembrança daquilo que Deus fez. Por exemplo, quando o povo atravessa o Rio Jordão, em direção a Jericó, Deus diz assim a Josué: Josué, escolha 12 homens. Cada um deles vão pegar uma pedra de dentro do Jordão, que Deus havia aberto, Deus havia segurado as águas. Eles vão pegar uma pedra de dentro do Jordão, e cada um deles vão levar essa pedra para fora, e lá eles vão construir um memorial. Para que quando eles olharem, para quando seus filhos perguntarem, eles vão dizer: Deus esteve conosco, Deus abriu as águas, Deus segurou o Jordão, Deus nos abençoou. Se não fosse Deus, nós ainda estaríamos no deserto. Meu irmão, você precisa construir memoriais na sua vida. Pastor, como que eu posso fazer isso? Uma dica para você. Sabe aquela foto que você esconde? Aquela foto que você está mais fake que tudo, sabe? Aquela foto que você esconde, que você não quer que ninguém ache. Sabe uma coisa? Pega uma foto daquela lá. Se ela tiver em papel, hoje tem, você pode digitalizar, imprima, coloca num quadro maior. Porque muitos que estão aqui vieram da pobreza. Muitos que estão aqui hoje vieram de histórias de muitas perdas. Muitos que estão aqui hoje vieram de lugares que muitos olharam para vocês. Escute o que eu estou dizendo. Existem pessoas que olharam para vocês lá atrás e não depositaram um pingo de esperança. Alguns disseram: você não vai chegar em lugar algum. Alguns disseram: esse menino, essa moça nunca vai virar nada. Mas um dia Deus cruzou a tua história. Deus te tirou do lugar onde você estava. Um dia Deus te alcançou e Deus te colocou neste lugar. Então pega uma foto, meu irmão, coloca no teu escritório, coloca na tua sala, para os teus filhos ver, para você sempre lembrar da onde Deus tirou, quem te tirou, o que Ele fez na tua vida. A gente não quer lembrar de fotos assim. Eu estou falando isso porque Deus me traz a memória agora. Pastor Jetro é o meu pastor, uma pessoa que é um exemplo para mim. E ele tem no gabinete dele em Junquerópolis, ele tem uma foto, a pastora vai lembrar, se eu não me engano é quase que preto e branco a foto, lá de Rondônia, numa casinha de madeira, ele, o pai dele, e na foto tem alguns porcos andando junto. Olha que interessante. E eu estava aqui pregando, não tinha pensado nada disso, de repente veio isso, porque isso é interessante. Para todos os dias, quando você entrar no lugar, meu irmão, a gente quer tirar foto com a melhor maquiagem. Nós queremos colocar as fotos com a melhor roupa, nos melhores lugares. Mas eu quero dizer para você, para guardar o teu coração, faça uma foto, ou façam, não sei, crie um memorial, lembrando daquilo que Deus fez na tua vida, da onde Deus te tirou, talvez de um hospital, alguma foto que você tem. Pastor, eu tenho até trauma de olhar para ela. É isso mesmo que eu quero gerar. Eu quero que você olhe para ela e lembre-se de que um dia Deus ouviu a tua oração, e Deus te alcançou naquele lugar, e Deus te tirou daquele lugar. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? A gratidão tem a ver com lembrança. Às vezes a gente ora e diz assim: Deus, existem memórias que eu queria esquecer, mas essa oração Deus não quer ouvir, porque Deus quer exatamente que você lembre. Deus quer exatamente que estas memórias não saiam da tua mente. Por quê? Para sempre nós lembrarmos de onde viemos, para sempre lembrarmos daquilo que Deus fez.
Meu irmão, quando a gente olha para isso, projeta para mim 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo 3, 2, que diz assim: os tempos que nós estamos são tempos difíceis. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, por quê? Ele está dizendo, olha, virão, projeta o verso 1 para as pessoas entenderem o contexto melhor, fazendo um favor. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. O 2, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Ou seja, uma das coisas mais comuns do nosso tempo hoje é que as pessoas serão ingratas. Uma característica, exatamente isso que Deus disse para que não aconteça conosco. Foi exatamente isso que Deus nos disse para que não possa acontecer. E exatamente isso acontece quando tudo está bem, quando as coisas estão fluindo. Porque na dificuldade nós nos lembramos de Deus, nos momentos difíceis nós nos lembramos de Deus, mas aí vem a prosperidade. Meu irmão, a coisa mais comum que existe é o que eu vou te falar agora. A coisa mais comum que existe é o que eu vou te falar. Pastor, quais os sinais da ingratidão? O que a gente mais vê é pessoas que vieram de situações muito difíceis, mas Deus é um Deus tão poderoso que Deus as abençoou, Deus prosperou. Só que a prosperidade hoje é tanta que hoje eu já não tenho tempo mais para ir na célula. Eu tenho que trabalhar muito. Aliás, Deus abriu essa porta, e Deus abriu essa porta. Sabe das coisas? Agora eu vou me tornar um turista no culto. Porque afinal de contas, pelo recurso que eu tenho, pelo dinheiro que Deus tem me proporcionado, agora eu posso viajar, agora eu posso desfrutar, agora eu tenho opções para fazer. E isso, meu irmão, é sinal, ou são sinais da ingratidão que ela vai tomando no coração da gente. Eu estive na Coreia do Sul e foi tão impressionante algo que Deus nos ensinou. Nós chegamos à tarde lá, o fuso horário são 12 horas, nós chegamos à tarde no horário de lá, e já havia um ônibus preparado para nos levar até a igreja, e havia ali, se eu não me engano, 1 ou 2 empresários, 2 irmãos da igreja. E eles ali servindo a gente e tal, junto com o motorista, e ajudando a carregar mala, ajudando a fazer as coisas e tal. E nós pensamos assim, deve ser algum irmão aí que está desempregado, coitado, e se ofereceu para ajudar. E nós fomos tal, e eu não sabia falar coreano, mas eu fazia assim, e estava funcionando, e ele entendia. E aí ele nos levou para a igreja. E o nosso guia, não lembro se foi o guia ou um dos pastores, e disse: esse irmão que está aqui, ele é um dos maiores empresários da igreja. Ele é um dos maiores empresários da igreja. E que nesta época que acontece o congresso de oração, eles pedem afastamento, eles deixam a empresa. Meu irmão, não estamos falando de gente assim, de fábricas de milhares e milhares de pessoas. Gente, mas muito e muito rico. Mas que quando nós havíamos chegado, e chegou gente do mundo todo, ele abriu mão do que ele estava fazendo, e ele foi servir cada um de nós. O que é isso? Isso é o sinal de alguém em que o que ele ganhou, o que ele teve, o que ele tem conquistado, aonde ele chegou, não tirou o lugar de Deus no coração dele. Porque é muito comum isso. É muito comum nós irmos nos esquecendo, porque agora, para que Deus? Agora eu tenho plano de saúde, agora eu vou na Unimed, não vou do pronto-socorro. Agora eu tenho um bom plano de saúde, agora eu tenho um seguro de vida. Não, agora eu não preciso já orar tanto, porque eu já alcancei. E é neste momento, é neste lugar que nós começamos a sair da posição onde Deus nos colocou.
Porque a ingratidão começa a tomar conta do nosso coração e ela começa a se manifestar. Meu irmão, eu quero dar um conselho para você. Não importa aonde você chegou, não importa o que Deus fez na sua vida, eu te digo algo, meu irmão, na minha vida é assim. Não importa o que Deus fez, não importa o que Deus tem feito, eu tenho um compromisso com meu Deus e nada vai me tirar desse compromisso. Nós precisamos gerar isso. Agora, eu falei do cuidado que nós devemos ter para que a ingratidão não tome conta do nosso coração. E minhas últimas palavras hoje como que eu então posso ser grato num tempo como esse? Num tempo em que o apóstolo Paulo diz que as pessoas seriam ingratas. E olha, projeta para mim de novo 2 Timóteo 3:2. Olha para mim e entenda como que está tudo dentro do mesmo bolo. Olha como que Deus coloca a ingratidão dentro desse mesmo bolo. 2 Timóteo 3:2. 2 Timóteo 3:2. Porque as pessoas só amarão a si mesmas. E irmão, como que o dinheiro é forte? Como que o dinheiro, ele tem um poder muito grande de nos tirar e de nos roubar da presença de Deus. Irmão, eu oro a Deus, eu estou numa crise. E eu estou orando a Deus, dizendo: Deus, eu não sei pregar bonzinho, Deus. Eu estou em crise, meu irmão. Deus, eu não sei pregar bonzinho. Eu queria ser um David Leonardo, meu irmão, sabe, que senta naquele banquinho, aquele microfone desse tamanho e fica falando aquelas palavras tão doces. Eu falei: Deus, eu queria ser, eu só prego, mas ainda Deus não fez. Então por isso que eu estou ainda pregando desse jeito aqui. Talvez seja, eu falo: Deus, se o Senhor quiser me mudar, muda, mas se também não, eu estou aqui para te obedecer. Mas preste atenção, meu irmão, como que é difícil no nosso tempo. Deixa o versículo projetado, fazendo um favor. Como que é difícil, meu irmão, nesse tempo que nós estamos vivendo. E como que o dinheiro, ele tem esse poder muito grande de nos tirar de Deus. Por que ele tem esse poder? Porque o dinheiro, ele promete as mesmas coisas que Deus, sabia? Você fala assim: ó, Deus promete segurança para nós? Sim ou não, meus irmãos? O dinheiro também. Você pode ter uma boa casa, você pode colocar cerca, câmeras, você pode ter seguranças. O dinheiro diz: eu também te dou isso. O dinheiro nos dá paz. Sim ou não? Pelo amor de Deus, você já pegou uma segunda-feira sem dinheiro, a pessoa batendo na tua porta lá. Eu não sei para você, mas para mim ele dá paz, meu irmão. Hã? É ou não é? O dinheiro traz uma paz. O dinheiro dá alegria. Sim ou não? Meu irmão, olha que tudo aquilo que Deus promete, o dinheiro também diz: eu também te dou. Por isso que ele se torna algo tão competitivo com Deus. Porque Deus fala: eu te dou paz, e ele também dá uma paz. Ele diz assim, Deus diz: eu te dou alegria. A mulher que está aqui já pensou ser com um cartão de crédito lá de R$8.000, e o marido chega e diz assim: ó, hoje é o teu dia, vai lá e arrasa. Você ia fazer assim, ó? Tá bom, fazer o quê? Fala para mim, tem mulher que vai: meu Deus, ela cheira, cantar, já ia falando em língua já. Olha como que isso acontece. O único problema, meus irmãos, é que a Bíblia diz assim: não deposite a tua confiança no dinheiro, porque o dinheiro é a coisa mais volúvel que existe. O dinheiro, as riquezas são a coisa mais incerta que nós temos na nossa vida. Você que está aí todo contente, você que está aí porque, olha, Deus agora, meu irmão, deixa eu dizer para você: se a tua confiança está no dinheiro, a tua queda será muito grande. Porque o Deus que nós servimos, Ele nos sustenta na terra prometida.
Mas quando você serve a Deus, mesmo no meio ao deserto, onde não existe nada, aonde não tem nada, Deus é capaz de nos sustentar. Deus é capaz de fazer a água brotar da rocha, porque Deus não depende das circunstâncias, porque Deus não depende de dinheiro para te abençoar. Deus pode te abençoar de diversas formas. Deus pode te abençoar de infinitas maneiras. Meu irmão, o dinheiro, ele promete aquilo que só Deus verdadeiramente pode nos dar. Porque o dinheiro, se você tiver, você pode ter uma certa paz. Mas quando você tem Deus, mesmo sem recurso, você consegue deitar e dormir. Porque você sabe que o guarda de Israel não dorme. Você diz, eu vou deitar e dormir. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu vou descansar, porque eu sei que tem um Deus que trabalha pela minha vida. Sabe que é a coisa mais louca que existe? Existe um contraste na Bíblia, que é um dos contrastes mais loucos que eu já vi, que é de Salomão e de Paulo. Diga assim, Salomão e Paulo. Por quê, pastor? Porque Salomão escreve Eclesiastes, seu último livro. E Salomão é muito rico, meus irmãos. Salomão é filho de Davi. Salomão tem muita riqueza, ele está dentro de um palácio, ele não tem falta de nada. O que estava faltando para Salomão? Só uma coisa: Deus. Porque Salomão, no meio da riqueza, as muitas mulheres que ele tinha, todo o recurso, dinheiro, ele se esqueceu de Deus. E Salomão chega no final da sua vida, em Eclesiastes capítulo 12, no verso 1, ele vai dizer: lembra-te, pois, do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem os anos dos quais você venha dizer, não tenho neles contentamento. Salomão é rico, Salomão é próspero, Salomão tem tudo que alguém aqui nessa terra gostaria de ter, mas ele está no final da vida dele dizendo assim, ó, a vida não tem sentido, a vida é sem graça, eu não tenho mais prazer na vida. E aí, pastor, e Paulo? Paulo não tem nada. Paulo está dentro de uma prisão romana, Paulo está esperando a morte. Mas o que Paulo tem? Paulo não tinha recurso, mas Paulo tinha a presença de Deus, Paulo tinha comunhão com Deus. E ele vai dizer lá, olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para a soberana vocação. Paulo vai dizer assim, ó, mas eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até no dia final. O apóstolo Paulo está dentro de uma prisão, ele não tem nenhuma coberta para se cobrir, tanto é que ele fala, olha, quando vocês vier, traga coberta para mim. Mas ele diz assim, ó, eu digo para vocês, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Nós estamos aqui e eu queria dizer para vocês como que nós podemos ser gratos. Primeiro, lembrando daquilo que Deus fez. Segundo, diga assim, servindo. Vamos ler esse último texto, Lucas capítulo 7. Evangelho de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, que diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para o jantar. Jesus foi à casa dele, tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Diga assim comigo, um perfume caro. O verso 38 diz, em seguida ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com o seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu, disse consigo, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos dois devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou as suas dívidas. Qual deles o amou mais depois?
Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoa a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja, esta mulher ajoelhada aqui, quando entrei em casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela o lavou com as lágrimas e secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume caro. Eu lhes digo, os pecados dela, que são muito, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é este que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Meu irmão, olha que texto precioso. Que a Bíblia conta a história de um fariseu, um homem importante, um religioso, que chama Jesus para um jantar, mas ele não honra Jesus. E de repente chega uma mulher pecadora. A Bíblia diz mulher pecadora. A Bíblia fala o nome dele, mas a Bíblia não fala o nome da mulher. E esta mulher, ela viveu uma vida com certeza de muito pecado, de muita miséria. Mas um dia ela foi alcançada por Jesus. E aqui, meu irmão, para a gente fechar essa mensagem outra, aqui está o maior símbolo do que a gratidão. Por quê? Gratidão é voltar. Diga assim comigo: gratidão é voltar. O que é gratidão? Gratidão é voltar. É como aqueles 10 leprosos, que os 10 foram curados, sarados de sua lepra. Mas quantos que voltam? Isso é gratidão. Gratidão é voltar. Pastor, por que eu estou aqui? Meu irmão, meus pais estão aqui. Eu sirvo a Deus desde criança, desde muito pequeno. Por que eu estou aqui num domingo como hoje? Porque eu aprendi a voltar todo domingo aqui. Eu aprendi a voltar aqui, meu irmão, há 18 anos da minha vida, que da meia-noite, de 23 horas e 59 minutos e meia-noite do próximo ano, há 18 anos que eu passo na igreja, porque eu aprendi o seguinte: eu quero terminar os últimos minutos da minha vida de joelho, lembrando que se eu estou aqui foi Deus. Eu quero terminar os últimos minutos do meu ano dizendo: Deus, muito obrigado, eu reconheço que foi o Senhor, e eu quero começar o próximo ano ajoelhado na presença do Senhor. Por quê? Porque quem anda de joelhos não cai. Cai quem está de pé, cai quem vive na soberba, cai quem acha que é poderoso, cai quem acha que não precisa mais de Deus. Então por isso que eu aprendi isso na minha vida: gratidão é voltar. Eu não tenho outra programação. Se você me convidar para qualquer coisa, eu vou te chamar, eu vou te dizer: depois do culto. Eu não troco e eu não negocio isso na minha vida. Aprendi aqui. Eu aprendi que terminar de joelho e começar de joelho é melhor do que estourar champanhe, é melhor do que jantar, é melhor do que qualquer outra ceia. Pastor, e se você vai viajar? Eu viajo no outro dia, porque eu aprendi. Irmão, são valores que nós precisamos aprender. Essa mulher, ela volta, essa mulher invade o jantar. Ela entra, meu irmão, você imagina a cena, está todo mundo jantando. Entra uma mulher, falada na cidade, todo mundo conhece ela. Ela entra, e aqui, meu irmão, olha os pontos de desonra. Primeiro, não existia no protocolo de você recepcionar alguém, não existe, meu irmão, você receber qualquer visita sem lavar os pés dela. Porque naquela época todo mundo usava sandália, chão batido, então os pés estavam muito sujos. Então, esse homem fariseu, esse Simão, trata Jesus como qualquer coisa. Porque quando existe, preste bem, quando existe ingratidão, quem trabalha com a ingratidão sempre vai buscar fazer o mínimo necessário. Está entendendo? Amém, meus irmãos? Quem trabalha com a ingratidão, ele vai perguntar assim: como que eu posso fazer o mínimo? Esse homem, meu irmão, ele não recepciona Jesus e manda lavar os pés. Porque o servo que deveria vir, ele não manda.
Esse homem não unge a cabeça de Jesus porque era um protocolo de honra. Tanto é que no Salmo 23 diz assim: unge a minha cabeça com óleo, preparas uma mesa perante mim, unge minha cabeça com óleo. Era um protocolo de honra. Ele não faz isso. Esse homem não dá um beijo em Jesus, que é cultural. O beijo no rosto é cultural lá no Oriente, meu irmão. E ele não recepciona Jesus com um beijo. Ele diz: você não fez nada disso, Simão. Sabe por quê? Porque você, Simão, acha que Deus não fez muito por você. A ingratidão, ela vem de um coração em que ele crê que Deus não fez muito por ele. E a gratidão, pastor, a gratidão, ela brota de um coração que reconhece o quanto que Deus fez na vida dele e na vida dela. Meu irmão, eu estou aqui para ensinar vocês. Eu quero orar com vocês. Mas sabe o que é triste? Por isso que eu falo que eu estou tentando mudar, mas ainda não consegui. A desonra afeta muito meu coração. Eu vejo pessoas desonrando a Deus, isso afeta muito meu coração. Infelizmente, Natal, nós relembramos para vocês o que é o Natal, o que significa o Natal, o que significa a bênção do Natal. Mas sabe o que é muito triste? As nossas famílias agora, na grande maioria, elas vão se reunir. E o convidado principal das festas serão as bebidas alcoólicas. As pessoas, muitas famílias vão comer, vão beber e elas não vão orar. Elas não vão parar para dizer: gente, vamos orar, reconhecendo aquilo que Deus fez. Elas não vão. Em muitas festas, Jesus é o convidado ralé. Em muitas festas, Jesus não é o convidado de honra. Em muitas festas, Jesus não é o principal da festa. Assim como Simão está dando o jantar, mas Jesus é apenas mais um detalhe. Jesus é apenas mais um, mas esta mulher aqui, ela volta, ela vai agradecer, ela pega esse vaso de perfume aqui, ela derrama nos pés de Jesus. Meu irmão, esse perfume custava 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. Hoje, pastor, quanto que é a diária de um servente, um serviço comum, um serviço braçal hoje? Hoje a diária de alguém é em torno de R$150. Vezes 30, 4.500. Vezes 12. Essa mulher derramou um vidro de perfume nos pés de Jesus, que na cotação de hoje custaria mais ou menos R$54 mil. E aí, meu irmão, olha que o Simão, o besta, ele diz assim, ó: quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo mesmo, verso 39, Lucas 7, 39, ele disse consigo mesmo, ou seja, ele só pensou. Olha o que ele disse: se este que está aqui fosse profeta, olha a desonra desse homem, meu irmão. Olha o jeito que Simão trata Jesus. Se esse daqui fosse profeta, ele saberia que essa mulher que está tocando ele, esse tipo de mulher está tocando nele, é uma pecadora. O verso 40, meu irmão, ele não falou para ninguém. O Simão só pensou. Sabe quando você tem um pensamento assim? Porque no pensamento dele esse homem não é profeta. Porque ele nem sabe quem é essa mulher. Olha que ele termina de pensar. Jesus fala assim, ó: Jesus disse ao fariseu: Simão, tem algo para lhe dizer. Jesus, na hora, o que passou na mente dele, Jesus falou: agora eu vou falar para você. Aí ele já toma no zóio, porque ele fala: o cara é profeta mesmo. Porque ele adivinhou meu pensamento. Jesus vai dizer: olha, tem 2 homens, os 2 receberam dinheiro emprestado, nenhum poderia pagar. Um recebeu 500 moedas de prata, o outro 50 moedas, o outro 10 vezes menos. Mas eles não podiam pagar. E aquele homem, de forma generosa, ele perdoou os 2. Então ele vai dizer: olha, quem deles amou mais depois disso? Meu irmão, ele está dizendo: olha, daqueles 2 homens, o que recebeu 500, o que recebeu
50 moedas de prata e foram perdoados. Quem você crê que amou mais? Aí Simão disse assim: aquele a quem mais foi perdoado. A dívida era muito maior. Então ele disse: quem que amou mais? O que foi mais perdoado. E Jesus vai dizer: Simão respondeu: suponho aquele de quem lhe perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher aqui ajoelhada. Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu nem água para lavar os pés, mas ela lavou com as suas lágrimas e secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela me ungiu os meus pés com perfume raro. E eu lhes digo, os pecados delas, que são muito, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Agora deixa eu corrigir um negócio aqui. Olha como Simão é o cara mais cego que já existiu. Sabe por quê? Jesus ainda faz uma pegadinha com ele. Ele diz: a quem muito foi perdoado, muito amou. E a quem pouco foi perdoado, o quê? Pouco amou. Agora fala algo aqui para mim, meu irmão. Quem aqui que tem pouco pecado? Quem aqui que pode dizer: a minha dívida é menor? Se uma pessoa aqui nessa noite olhar para dentro de si e dizer assim: não, eu não tenho muita dívida com Deus, isso mostra o tamanho da cegueira que existe nela. Porque todos nós estamos aqui nessa noite: pastor, qual que era o tamanho da minha dívida? Pergunta assim para mim: qual era o tamanho da minha dívida? A sua dívida, para ela ser paga, Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. Só para você ter noção do tamanho que era a sua dívida e do tamanho que era a minha dívida. É pouco, meu irmão? Sabe por que é pouco? Porque não fomos nós que pagamos. Sabe quando a dívida, a gente diz: não é muito alta. Não é muito alta para quem não pagou. Mas para Jesus que morreu naquela cruz, a Bíblia diz que ele foi moído pelos nossos pecados. Para ele foi tudo. E eu queria nessa noite, eu queria que o Diogo preparasse uma música para mim. Não sei se o Diogo está aí. Porque eu queria fazer uma dinâmica com vocês, muito rápido, dois minutos. Nós estamos falando do culto da gratidão. O que é gratidão, pastor? Gratidão é voltar. Meu irmão, você pode dizer: pastor, você é o cara chato, você é aquele cara Caxias, você... Meu irmão, talvez eu seja mesmo, mas eu aprendi uma coisa: eu não negocio estar aqui neste lugar. Se qualquer trabalho, se o recurso que eu tenho me tira de servir a Deus, me tira de voltar para reconhecer aquilo que Deus fez, daqui a pouco eu vou voltar para o lugar de onde eu saí. Daqui a pouco eu vou voltar para o lugar da onde Deus me tirou. Porque, diga assim comigo: a gratidão me mantém aonde Deus me colocou. E diga assim: mas a ingratidão me tira de lá. Irmão, eu queria dizer para você que nesse próximo ano seja um ano de muito compromisso com Deus. Pastor, eu vou buscar Deus como eu nunca busquei. Eu vou servir a Deus como eu nunca servi. Não sei se a Danda deve estar dando aula, né? A Danda está dando aula. Depois ela vai ouvir. A Danda, alguns anos atrás, logo quando começou a pandemia, a primogênita dela, a Giovana, ela foi acometida de um câncer que saiu aqui na parte de trás do joelho. Eu lembro das ligações do Juliano. O Juliano está aí, eu acho que deve estar lá ajudando. Eu lembro da ligação dele, desesperado, orando. E a Danda, se eu não me engano, passou um ano, não foi, Ju? Lá em Barretos, um ano. Um ano ela se mudou para lá, para que a filha pudesse fazer o tratamento dela. Pode soltar a música, bem baixinho. Um ano. E ela assistiu os nossos cultos aqui online. E eu lembro que num dos testemunhos dela, ela contando aqui, ela dizia assim: eu pedia para Deus, dizendo: Deus,
eu queria estar lá agora com os meus irmãos. Eu não queria estar aqui em Barretos, fazendo tratamento na minha filha. Eu não queria estar aqui, eu queria estar... Você imagina uma mãe passar longe, imagina a Juliana passar longe do Samuel, um filho. E cada domingo ela faz parte do louvor, a Danda que direcionou, que fez todo esse projeto aqui. Ela poderia dizer assim, sabe de uma coisa? E eu lembro no testemunho dela, ela dizia: oh Deus, eu só queria estar lá. Não era isso, Juliana? Eu queria estar lá, eu queria estar cantando louvor, eu queria estar lá no culto. A Danda e o Juliano estão aqui, são pais de 3 filhos. Enfrentou o câncer, graças a Deus venceu. O Juliano aqui cuidando do filho, a mãe ajudando. A Danda lá com a filha. E o Juliano no meio da correria toda, pensa na correria. Tinha dia que o Juliano vinha aqui, tocava, ele saía daqui, pegava o carro e a noite inteirinha para ir até Barretos. Sabe por que eu estou falando isso? Que a gente precisa de exemplos. Porque hoje alguém me disse assim: pastor, a Danda é um exemplo para mim. Porque a Danda tem uma menininha, muitas vezes ela vem ensaiar aqui, meu irmão, ela está aqui cantando, ensaiando, e está com a nenenzinha dela de colo, ensaiando. E está para lá, e está para cá, e canta, e a nenenzinha aqui. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque ela sabe a oração um dia que ela fez para Deus. Ela sabe da oração que um dia ela fez para Deus. Em Deus, me dê oportunidade de voltar a te servir. Deus, me tira deste lugar. Tira a nossa filha deste lugar. Sabe de uma coisa, meu irmão? Tem gente que aquilo que Deus fez foi tão grande na vida delas, que elas olham hoje, elas dizem assim: eu não consigo estar em outro lugar a não ser aqui adorando e servindo. É um exemplo, meu irmão, uma mulher dessa, com tantos afazeres, com tantas coisas, líder de célula, o Juliano, mas está aqui servindo. Ela não negocia culto, não negocia nada disso, líderes de célula. Mas por que isso? Porque é até difícil de explicar. Porque a gratidão, ela vem aqui de dentro, um dia ela nasce dentro do nosso coração. É até difícil eu explicar para vocês o que é gratidão, porque ela brota daqui de dentro. Não é pagar dívida. Ela não está aqui pagando uma dívida, mas ela está aqui. Projeta um salmo para mim, e eu quero encerrar com esse salmo. Salmo, deixa eu ver se está aqui. Projeta aquele salmo para mim, se não me engano, Salmo 116, verso 12. Salmo 116, verso 12. Vamos ver se eu estou bom de memória. Isso. Tem uma outra versão, acho que é RA, alguma coisa assim, que diz assim: o que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Volta os versículos no começo, bem no início, fazendo um favor. Queria que vocês colocassem em pé no seu lugar. Baixa só um pouquinho a música. O texto vai dizer assim: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Próximo. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra-me a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele livrou. Agora volta para mim no verso 12. O salmista está dizendo aqui, ó: eu já tive à beira da morte, mas Ele ouviu a minha oração. Ele está lembrando tudo aquilo que aconteceu. Ele está lembrando: Deus me socorreu. Ele está dizendo: eu tive à beira da morte, Deus me livrou. Eu tive na angústia, Deus me livrou. E aí, no verso de número 12, ele vai dizer assim, ó: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O que darei eu ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito? Meu irmão, não é dívida. Você não está aqui para pagar dívida nenhuma. Mas a gratidão, ela tem um senso dizendo assim, ó: sabe quando você fica constrangido? Sabe quando você é constrangido por algo, você diz assim: o que eu posso fazer?